Davidson Duarte. Olá pessoal, eu sou Davidson Duarte, técnico em refrigeração, formado há mais de 15 anos, tenho minha empresa há mais de 10 anos que atuamos na região do Vale de Santa Catarina, na parte de manutenção preventiva, corretiva e automação em sistemas de climatização e refrigeração. Eu estou hoje aqui para dar uma dica de manutenção para você, amigo refrigerista que está com problema de executar alguma manutenção no seu aparelho de ar-condicionado. A dica de hoje seria: o aparelho se liga todo, se pisca todo e não funciona. O que poderia ser? Pois bem, para podermos entendermos como funciona o aparelho, temos que entender como é que funciona a lógica do aparelho. O ar-condicionado, ele pensa, a placa eletrônica dele, ele tem toda uma lógica de funcionamento. Ele funciona, ele é dividido basicamente em duas placas, a placa receptora e a placa mãe. Como que ele pensa? Mandamos o sinal para o ar-condicionado com o controle, mandamos o sinal ligar. A placa receptora, ela vai receber esse sinal e vai mandar um aviso sonoro avisando que recebeu o sinal. Após receber esse aviso sonoro, a placa mãe, ela vai fazer todo um check-out geral do funcionamento do aparelho. Ela vai primeiro abrir os flappers, vai ver se os flappers estão funcionando corretamente. Depois ela vai ligar a ventilação, vai ver se o motor ventilador está funcionando corretamente. Ele vai ligar na ventilação baixa, média, alta. Depois está funcionando, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a leitura de temperatura dos sensores. A placa, ela possui dois sensores, tem um sensor que fica no evaporador e um sensor ambiente. Esse sensor do evaporador, ele serve para ler a temperatura do gás, ver se o compressor realmente está funcionando, está gelando. Quando passar do check-out do motor ventilador, ele vai começar a fazer a leitura de temperatura desses dois sensores. Esses dois sensores têm que estar na mesma temperatura. Se der uma temperatura diferenciada entre um e outro, ele dispara um alarme. Segundo, os sensores estão ok na mesma temperatura. O que ele faz? Ele liga o compressor. Ligou o compressor, a temperatura vai começar a baixar da serpentina e um sensor vai começar a ter uma temperatura diferenciada e o outro ambiente vai ficar uma temperatura mais alta. Tá ok. Se tiver tudo ok, ele vai funcionar. Então nós temos que entender aonde que o aparelho dispara um alarme. Às vezes é um aparelho antigo que você não tem o manual do aparelho para você identificar os códigos. Disparou um código E5 ou pisca 4 vezes, você já vai, ele direciona aonde que pode estar o problema. Se você não tem o manual de como identificar os códigos, você vai pela lógica do aparelho. Agora nós vamos ligar o aparelho e acompanhar a lógica de pensamento da placa de comando do aparelho de ar-condicionado. Portanto, vamos mandar o sinal de off através do controle, ele vai mandar um sinal via infravermelho para a placa receptora. A placa receptora emitiu um aviso sonoro avisando que recebeu esse comando e mandou um sinal para a placa mãe. A placa mãe, por sua vez, já mandou fazer a verificação geral dos componentes, mandou abrir a alerta, os flappers aqui, verificou, ligou já o motor ventilador na velocidade baixa, média, alta, está estabilizando. E já começou a me calibrar os sensores. São os dois sensores, o sensor temperatura que fica encostado no trocador de calor e o sensor ambiente. Ele vai fazer a medição desses sensores, a calibração, eles têm que estar na mesma temperatura. Após ele calibrou, identificou que os dois sensores estão na mesma temperatura, ele vai passar para o próximo estágio, que é ligar o compressor, vai mandar um sinal para o compressor. Após ele mandar esse sinal para o compressor, a temperatura de um dos sensores tem que baixar e o outro tem que ficar na temperatura ambiente. Ele fez baixou essa temperatura, o compressor começou a funcionar, a refrigeração começou a ativar, ele vai automaticamente funcionar normal e passar por outros estágios, no caso, né? Mas se ele ligou o compressor e a temperatura ficou a mesma, ele já dispara um alarme. Então agora nós vamos desmontar o aparelho para que a gente possa fazer as medições do motor, sensor e em geral. Lembrando, amigo refrigerista, você só tem uma vida, então desenergize esse aparelho, desligue o disjuntor do aparelho antes de mexer. Não trabalhe com o aparelho energizado. Ninguém é de borracha para ficar tomando choque, você só tem uma vida. Segurança em primeiro lugar, hein? Vamos lá!